Olá, bom dia, turma 231 do Colégio Senhor Bom Jesus. Hoje é dia 30 de junho, o último dia do mês. A gente está terminando o mês e iniciando o segundo semestre de atividades. A gente teve um recesso, né? Então agora estamos aí com 16 graus, um dia chuvoso. Muita gente, de repente, está sem luz também, não está podendo entrar para acompanhar a nossa live, né? Além de ser bem convidativo para a gente ficar sem fazer nada no cobertor, né? Mas então, vamos lá, já que a gente está aqui, né? A gente tem que dar sequência aos nossos estudos. A gente, no primeiro semestre, falou de Brasil e falamos também sobre a Primeira, a Segunda Guerra Mundial e o período entre guerras, que foi um período extremamente conturbado, com, com o desenvolvimento de forças antidemocráticas, né, de forças autoritárias, né, com o nazifascismo. A gente viu isso. Vimos também que o liberalismo passou por uma crise muito forte, né, no primeiro semestre, a crise de 1929, a crise liberal, que vai levar o capitalismo a se reinventar, né, com o New Deal e tal. Então, nós vimos bastante coisa nesse caldeirão de coisas do século XX que são muito importantes, mas antes mesmo do século XX, a gente já começou a trabalhar o Brasil no século XIX. Vocês estão lembrados, a gente começou o ano falando sobre isso, começamos o ano falando sobre a proclamação da República, começamos o ano falando sobre a Constituição de 1891, começamos o ano falando sobre o Brasil inserido nesse contexto com o final da escravidão, o período, né, de imperialismo no mundo, enfim. A gente começou o ano falando sobre Brasil, né? E falamos aí sobre a República da Espada, falamos sobre a República depois do Café com Leite, falamos das relações existentes aí nessa República do Café com Leite, enfim. E agora a gente está retornando para falar de Brasil novamente, né? Já que no semestre passado a gente terminou o semestre falando sobre a Segunda Guerra Mundial, o nazifascismo. Agora a gente vê como é que o Brasil está inserido nesse contexto histórico, né? Como é que o Brasil está inserido, o que está acontecendo no Brasil no início, né, da década de 30. E aí a gente vai trabalhar exclusivamente, e eu coloquei isso no nosso planejamento, né? A gente vai trabalhar a Revolução de 30. E eu vou desconstruir essa ideia de revolução, porque essa ideia de revolução é uma ideia colocada por Getúlio Vargas, né, como a grande revolução, porém foi um golpe. Assim como foi o golpe da República, nós tivemos o golpe de 1930, e a gente vai entender por que foi o golpe, né? O Brasil é cheio de golpes, né? O Brasil é cheio de rupturas, né? O Brasil é feito, a sua história é feita de momentos de ruptura e que a gente vai tentar entender isso até o final do nosso ano, né? Discutindo as coisas que acontecem no nosso tempo. E a gente vai ver que são coisas que são bem discutidas hoje, inclusive, certo? Então vamos lá. No final do século XIX, início do século XX, a gente teve o fim da escravidão, por exemplo, né? O fim da escravidão não garantiu para a população que era escravizada, né? Não garantiu a inserção dessa população na sociedade. Muito antes, pelo contrário, nós tivemos aí um pensamento que a gente pode chamar, existem vários teóricos, né, que chamam isso de o racismo racionalizado, ou a teoria do branqueamento, né? O racionalismo racial. O que seria isso, né? O branqueamento, né? Ou essa pseudociência, né? De que uma população, para ser uma população, um povo, um país, para ser um país de sucesso, para almejar o desenvolvimento, tem que ser um país branco, exclusivamente branco. E isso vai ser um projeto. E nós temos aí no mínimo 2 médicos, né, brasileiros que vão alegar nessa pseudociência que se o Brasil fizer um planejamento de incorporação de imigrantes no início do século XX, imigrantes brancos, né? E esses imigrantes brancos se miscigenarem com os
afrodescendentes, os negros, nós teremos uma população branca. Olha o terror disso aí. Na quinta geração, nós já teremos, então, uma população brasileira branca, porque o amálgama, o mal do nosso desenvolvimento, não por culpa do escravo, mas foi justamente pela presença, né, de ex-escravos, né, de negros no Brasil. Vejam que terror o que eu estou colocando. É um terror. Então, isso talvez seja a grande diferença do Brasil com, por exemplo, os Estados Unidos. Vou pegar o exemplo dos Estados Unidos. E esse debate é um debate tão importante hoje, né, porque a gente faz esse debate hoje e parece que está falando, né, de hoje, mas isso aí aconteceu ano passado, né? Então, hoje a gente tem um movimento muito forte no Brasil e no mundo, né? Vidas negras importam, para a gente tentar entender. E por que é diferente dos Estados Unidos? Porque nos Estados Unidos houve uma segregação racial, e a segregação racial é justamente o seguinte: existem escola para negros e para brancos, ônibus para negros e para brancos, banheiros para negros e para brancos, bares, restaurantes, supermercados, tudo era dividido. Isso foi até 1960, meados, no meio de 1960. 1960. Provavelmente, aí, na idade do teu avô, né? Se tu tem avô, né? Tem a idade do teu avô. Essa medida, historicamente falando. O Brasil foi o último país no mundo, no planeta Terra, a oficialmente, acabar com a escravidão. Mas as relações ainda de exploração, elas perpetuaram por longa data. As relações ainda de escravidão, elas ficaram funcionando, mesmo que a lei tenha sido proferida lá em 13 de maio de 1888, ainda continuamos com essas relações. E mais do que isso, os negros não deixaram de ser negros, continuaram a ser negros. Então, houve um preconceito em relação à questão da cor. E, juntando com essa ideia de branqueamento, houve o quê? A marginalização dessa população. Bom, a chegada dos imigrantes vai ser basicamente preocupação no trabalho na lavoura e no trabalho na cidade. E a gente vai ver, quando a gente começar a estudar, que houve um movimento operário no Brasil. E o movimento operário no Brasil são os trabalhadores que vêm, né, da Itália, principalmente, vão desenvolver uma política. Os sindicatos políticos, lembra que eu falei para vocês dos sindicatos quando a gente trabalhou a República Velha? Esses sindicatos, ou o anarquismo, ou o anarcossindicalismo, eles são imbuídos de uma política que já existia na Europa. Então, para cá vieram italianos, alemães, suecos, vieram japoneses. Essa galera que vai ocupar basicamente ali a região sudeste, onde começa a ocorrer o desenvolvimento industrial, e agrícola também, aqui no sul e lá no sudeste, essa população ela já é politizada e já tem essas ideias de socialismo na Europa. E eles irão ocupar os lugares dos africanos. Então nós vamos ter muitas revoltas, por exemplo, a revolta da Chibata, basicamente é uma revolta negra. A revolta da vacina, basicamente, e toda a reforma na cidade do Rio de Janeiro, que é a capital do Brasil, é uma reforma para expulsar os negros da cidade para as periferias. Então, isso vai gerar uma certa desorganização, uma certa revolta, uma instabilidade dentro da República. O início da década de 20, então 1920, 21, 22, 1920, 21, 22, exatamente há 100 anos atrás, nós temos os movimentos sociais, as greves, né, gerando problemas no Brasil. Então, nós vamos ter os movimentos anarcossindicalistas, a formação do Partido Comunista Brasileiro em 1922, a Semana de Arte Moderna em 1922. A década de 20 nós vamos ter o movimento tenentista, né, o tenentismo, então que são membros do exército aí de uma camada média. Então vejam que
o Brasil é um caldeirão de problemas. O início da década de 20, também nós vamos ter uma pandemia mundial, a gripe espanhola, a partir de 18, né? Então, em 1918 em diante, a gente tem a gripe espanhola. Vejam, nós temos aí um cenário de problemas sociais, crise econômica e crise pandêmica, como nós temos hoje. É muito parecido, guardando as proporções. Durante a década de 20, a gente estudou lá na Europa, e a gente estudou o que aconteceu na Europa, se desenvolveram as teorias nazi-fascistas. Aqui no Brasil não vai ser diferente. Então, teorias que vão ser desenvolvidas aqui também são preocupantes. E por que eu digo que são preocupantes? Porque são teorias que vão questionar a liberdade, que vão questionar a democracia. Então a gente tem que ter um olhar com cuidado para isso. O Brasil, na década de 30, também vai passar pela crise de 1929. Lembrando que a crise de 29 que ocorreu nos Estados Unidos, ela ocorre nos Estados Unidos e ela causa um problema para vários países do mundo. O Brasil não tem desenvolvimento do capitalismo industrial extremamente avançado para sofrer tanto assim. Mas sofre porque o Brasil produz algo, basicamente, ou unicamente, para atender as demandas da indústria americana, que é o café. E o Brasil busca empréstimos da produção deste café justamente para comprar o excedente de produção, aquilo que não é vendido. E aí eu vou de novo chamar a atenção de vocês. Essa aula está gravada, está sendo gravada. Vocês vão poder observar essa aula no nosso canal, prof.jairobrum. Eu vou chamar a atenção de vocês porque lá no canal nós temos vídeos falando sobre o Funding Loan, o convênio de Taubaté. O que são esses dois elementos? Olhem só, o Funding Loan é um empréstimo que os empresários brasileiros podiam, o Estado brasileiro podia buscar nos Estados Unidos, então, esse empréstimo, que comprava o excedente do café que não havia sido vendido. Barbada, hein? Então, o produtor de café, ele tinha garantido a venda de toda a sua safra. Eu colhi 300 mil quilos de café. Colhi, vou vender. Eu vendi 100 mil quilos de café. E os outros 200 mil quilos de café? Bom, eu não sei. O Estado vai comprar. O Estado comprava, eu recebia, eu ficava com o lucro, e o Estado colocava onde esse café? Se ninguém queria comprar. Ele armazenava. E esse café, o café é perecível, né, gurizada? O café estraga. Então o café estragava. O que fazia com o café estragado? Queimava o café. E isso começou a revoltar, obviamente, quem? As outras oligarquias. Lembrando vocês que cada estado vai ter um poder regionalizado. Aqui no Sul, por exemplo, nós temos o PR, Partido Republicano Gaúcho, PRG. Esse Partido Republicano Gaúcho, ou Rio-Grandense, melhor, Partido Republicano Rio-Grandense, PRR. Esse Partido Republicano Rio-Grandense representava as elites agrárias do Sul. Representavam os grandes estancieiros que produziam carne, por exemplo. Que produziam carne. A elite de São Paulo era o PR, Partido Republicano Paulista, PRP, que representava as elites de São Paulo, que produziam café. Tinha um partido que representava as elites de Maranhão, que produzia o quê? Que produzia o algodão. Lá do Nordeste, de Pernambuco, que produzia o açúcar. Da Bahia, que produzia o cacau. Da Amazônia, que produzia a borracha. Então, cada estado tem uma elite. E essa elite estava descontente. Por quê? Porque eles não recebiam incentivo do governo federal. Quem é que recebia? A elite de São Paulo e a elite de Minas Gerais. Então, forma-se aí, em 1930, para as eleições de 1930,
forma-se uma aliança. Mas, para isso, eu vou compartilhar com vocês a nossa tela para a gente ter uma ideia do que vai acontecer. Vou pedir isso. Estão entendendo? Opa, quase derrubei o computador. Estão entendendo até aqui? Tudo bem aí? Beleza? Me responde? Alguém me dá um oi? Sim. Beleza. Sim. Beleza. Então tá, vou compartilhar. Sim. Ô, senhor. Oi. Esse aí é o capítulo... Isso eu tô... Porque a gente já viu isso aí, né? Eu tô Tá fazendo, já retomando? viu? Eu tô fazendo uma Pode crer. introdução para a gente ver o que vai ver agora, tá? Beleza. A gente vai trabalhar basicamente esse capítulo aqui. Capítulo 28. A Era... Beleza. Deixa eu ver se está desfocado. A Era Vargas. O capítulo 28, a Era Vargas, ele tem o nome A Era. É porque é um período grande. Então a gente tem que entender como é que ele começa. Por isso que eu fiz essa introdução comprida. Vamos lá. Vamos nessa aqui. Então, o que acontece então no final da República Velha? A gente tem movimentos operários, né? A gente tem um movimento de insatisfação de operários, de trabalhadores que já são politizados. A gente tem pessoas que não têm emprego, né? Que é o que eu falei para vocês, né? Que são os negros que vão ficar à margem de um sistema, vão ter ali uma política de trabalho informal. Nós temos os movimentos, o movimento tenentista, que questiona, né, justamente o andamento da República Velha, que é extremamente moralista e que é um movimento de classe média urbana. Então, o movimento tenentista, classe média urbana, que nós somos, né, da classe média urbana, ele quer o quê? O que nós queremos? A gente quer conforto, a gente quer direito ao estudo, a gente quer poder viajar, a gente quer poder ter nosso carro. Isso é a classe média. Agora, olhem só, esse movimento da classe média tenentista, que é moralista, ela não quer estudo ou educação para todo mundo, ela quer para ela. Ela não quer carro para todo mundo, ela quer para ela. Até porque se todo mundo tiver carro em Porto Alegre, velho, não tem condição. Então, olhem só como o pensamento da classe média é um pensamento também que pensa no umbigo apenas dela, né? Eu estou falando isso lá do início do século XX, mas isso cabe muito bem para hoje. Muito bem para hoje. Então, a Revolução de 1930 é uma revolução ou é um golpe? A gente vai ver aqui. Primeiro, nós temos uma Constituição que foi feita em 1889, lá, ó, tá lá, ó, República Velha, 1889. Essa Constituição que foi feita, nessa Constituição não estava previsto o que vai acontecer agora, o que eu vou apresentar para vocês. Aí alguém poderia me perguntar, mas professor, foi o senhor que botou aí, por que está revolução? Porque quem escreveu essa história, a história oficial, foi escrita por Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas chega no poder como um ditador, e a gente vai ver. Então, crise de 29. Então, crise abala o sistema da produção econômica do café e dos cafeicultores em São Paulo e Minas Gerais. O governo não tem mais o plano de valorização artificial do café, porque não tem mais dinheiro. E existe o quê? O rompimento da elite de Minas Gerais com São Paulo. E esse rompimento acontece porque São Paulo cresce o olho. E por que São Paulo cresce o olho? Olha só. Havia um presidente no Brasil que era paulista, Washington Luiz. E o próximo presidente seria mineiro. Mas aí que São Paulo diz o seguinte, ó, nananina não. O próximo presidente será um paulista, Júlio Prestes. E aí Minas Gerais fez o quê, uai? Minas Gerais rompeu. Então tá. Se vocês vão lançar um candidato de São Paulo, a gente vai apoiar a chapa de oposição, o outro partido, a outra aliança. E aí nós temos o quê? A Aliança Liberal. Tá aí, ó. Vai ser Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba.
Então, esses estados, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, eles vão ser estados que vão compor a chamada Aliança Liberal. Getúlio Vargas concorrendo por Rio Grande do Sul, João Pessoa concorrendo pela Paraíba, e é só uma coincidência, né? Porque a capital da Paraíba, por acaso, é João Pessoa. Não tem nada a ver, porque esse cara tem o mesmo nome da cidade capital da Paraíba. A Aliança Liberal recebe o apoio também das camadas médias urbanas, recebe o apoio dos tenentes, recebe o apoio das oligarquias, como a oligarquia de Maranhão, de Pernambuco, recebe apoio das oligarquias do Amazonas. Então, cara, na campanha eleitoral, a Aliança Liberal ganharia frouxo. Por quê? Porque ela era extremamente popular, ela era o que a camada média queria, e quem votava no Brasil era a camada média e a elite. Só que o que aconteceu? Aconteceu as eleições fraudulentas que vocês conhecem muito bem da República Velha. O voto a cabresto, o voto na ponta de pena, né? Existia toda uma corrupção extremamente organizada para que os poderes de São Paulo e Minas se perpetuassem no governo federal. Então, houve muito protesto, houve muita insatisfação, foi feita a recontagem de votos e, mesmo assim, Júlio Prestes ficava lá como vencedor. Porém, contudo, não obstante, aconteceu o inesperado. Por um motivo qualquer, uma briga lá entre o João Pessoa e um coronel lá da Paraíba. Eles brigaram porque o João Pessoa era um jornalista, ele escreveu alguma coisa que o coronel não gostou, chamou o coronel de corno, e o coronel era um corno brabo, foi lá e mandou matar o João Pessoa. Isso é verídico. O que aconteceu então? João Pessoa foi assassinado na Paraíba, e aí houve o quê? Houve, por parte da aliança, uma apropriação desse fato. E foi dito então o quê? Olha lá, o João Pessoa morreu, porque isso foi um crime político. E aí Getúlio Vargas usa dessa situação e consegue compor aí forças do exército para derrubar o governo de Washington Luiz e não deixar o Júlio Prestes assumir o governo do Brasil em 1930. Pessoas queridas, o que eu estou dizendo para ti não foi uma revolução. O que eu estou dizendo para ti, que estou apresentando para ti, que são fatos, foi um golpe de Estado ocorrido em 1930. Então, voltando aqui, onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar com isso numa crise. Porque todo golpe tem o pressuposto da crise. E que crise é essa? É a crise da democracia. E olhem só que coisa louca, né? O texto de vocês, que abre o capítulo 28, caiu, que abre o capítulo 28, é um texto que fala sobre a democracia. E eu vou pedir licença para vocês para fazer a leitura e comentar com vocês algumas coisas importantes aqui no texto. Vamos lá. Quem quer acompanhar, então, é o capítulo 28, o texto inicial ali, né? Assim que abrir o capítulo, ele está numa página salmão. A Era Vargas. A ideia de que a democracia é um sistema político para uma sociedade consolidou-se a partir do século XIX em diversas regiões do mundo após o intenso processo de lutas sociais. Então a gente viu lá, no final do século XIX, muitas lutas sociais, nascendo o socialismo, a briga, né, dos movimentos sociais para a melhoria da condição de vida e tal, até que no início do século XX a gente teve a Bela Época, a Belle Époque, a melhoria das condições de vida do trabalhador. Então, todos esses ganhos, né, trabalhistas, com o horário de trabalho, né, o horário de 8 horas de trabalho, direito a férias, direito à dignidade. Velho, isso foram conquistas de trabalhadores da luta sindical, né? Então, porém,
Ao mesmo tempo em que o ideal democrático se disseminava, também ocorreu o fortalecimento de ideias propostas e propostas autoritárias e antidemocráticas. Assim, pode-se dizer que a história mundial, entre o século XIX e o século XX, nas primeiras décadas do século XX, foi marcada por uma luta entre tendências opostas, o que possibilitou, ora, avanços democráticos, ora, retrocessos autoritários. E a gente viu isso. Na configuração mundial, o que nós vimos no primeiro semestre foi justamente isso. Nós tivemos ganhos no desenvolvimento democrático, mas a gente viu nascer, por exemplo, o nazismo, o ultranacionalismo e o fascismo. A gente viu isso acontecer. Essa característica também manifestou-se na sociedade brasileira, com a luta de diversos movimentos sociais pela consolidação democrática no Brasil. Então, a gente teve a luta, por exemplo, dos marinheiros, que foi lá com João Cândido, que foi a revolta da Chibata. Lembra? João Cândido era da Marinha, e ele fez um tendel, que nem o gaúcho. Né? Ele fez uma revolta, cara. Que história é essa de bater na gente como se a gente fosse escravo? A gente acabou a escravidão, velho. Como é que os caras vão dar castigo pro marinheiro que chegou atrasado, batendo no cara, velho? Vocês estão pirados? João Cândido vai ser preso. Vários militares vão ser presos, mas o castigo vai ser tirado, né, das práticas da Marinha. O castigo da chibatada. Nós tivemos também a revolta da vacina. As pessoas simplesmente se revoltaram porque estavam enfiando o pé na porta e metendo um agulhão na pessoa, sem a pessoa saber o que estava acontecendo. A reforma urbana do Rio de Janeiro, que vai jogar as pessoas pobres, e as pessoas pobres, lê-se, por favor, lê-se, pessoas negras, pessoas pretas, para fora da cidade do Rio de Janeiro, para a margem da cidade do Rio de Janeiro. As pessoas vão ter que morar no morro. Então, nós tivemos muitas revoltas, e autoritárias, inclusive, né, no Brasil. Ao mesmo tempo que outros setores, por exemplo, se articulavam para manter-se a estrutura antidemocrática que configurou no governo brasileiro do período. Nesse sentido, um momento de especial tensão em torno da disputa pela democratização dos regimes políticos é o período das décadas de 1930 e 1940. Foi nesse período, foi nesse momento, por exemplo, que se consolidaram os regimes totalitários em diversas regiões da Europa. É verdade. Nesse período a gente teve o fascismo na Itália, na Espanha, em Portugal, na Alemanha. Né? Então, houve a consolidação desses momentos históricos, desses movimentos, desses estados. Já no Brasil, a década de 30, iniciou-se um golpe de Estado que derrubou o regime republicano em vigor desde 1889 e iniciou uma série de transformações que resultaram na formação de um regime autoritário, que nós vamos chamar de Estado Novo. Então, olha só, a gente vai ver, essa aula de hoje é uma aula introdutória para nós vermos o quê? Para nós vermos que houve um golpe. E este golpe na República Brasileira, a nova República Brasileira, tinha recém-nascido a República Brasileira, a gente passou pela República da Espada, que foi governada pelos militares, depois a República que foi governada pelas oligarquias de São Paulo e Minas, chamada de café com leite, e chega em 1930. O Getúlio Vargas, apoiado por esses setores que eu falei aqui amplamente na aula de hoje, setores das camadas médias, setores, então, urbanas do tenentismo, né? Esses setores, a igreja vai apoiar, vão apoiar um golpe de Estado que vai colocar em xeque, vai rasgar a Constituição de 1891. Então, vejam bem. O texto que eu li para vocês
é um texto que fala sobre um movimento que ocorre no mundo, mas também ocorre no Brasil. A gente não está descolado do mundo. E o texto pergunta uma coisa muito simples, que eu quero ver se vocês vão conseguir me responder. Ele pergunta assim, ó, você conhece hoje, neste momento, nesse exato momento, hoje, algum movimento que luta pela democracia ou pela democratização de alguma coisa? Eu gostaria de ouvir aqui. Vou dizer aqui que nós temos os alunos presentes, né? A Ana, a Eduarda está presente, o Fernando, o Henrique, a Júlia, Juliane, a Manuela. Deixa eu ver mais quem aqui. A Manuela, a Maria, o Rafael, o Tiago, o Yuri. Deixa eu ver se tem mais alguém. Nós temos bastante gente presente hoje, né? Nós temos 12. Eu gostaria que vocês me dissessem, alguém saberia me dizer se nós temos algum movimento que luta pela democracia ou pela democratização de alguma coisa hoje? O que vocês acham? Estou esperando. Eu não sei, senhor. Eu não sei. Tá, quem é que tá falando? Desculpa. É o Henrique, senhor. Ah, tá. Alguém mais, pessoal? Alguém arrisca aí? Existe algum movimento, de repente, que luta pela democratização de algum segmento social, pela melhoria de algum outro segmento, de forma democrática? Movimento da classe trabalhadora, senhor? Pode ser, pode ser. Movimento da classe trabalhadora pode ser, sim. Mas vamos lá, vamos pensar. Olha só, a gente tem um movimento que rodou aí, está rolando, entre as torcidas do Grêmio e do Inter. Do Brasil todo, né? Do Palmeiras, do Corinthians. Alguém arrisca a dizer qual movimento é esse? Movimento antifascista. Já ouviram falar? Alguém responde? Não, sim, não, sim. Já, senhor, já. Ah, legal. O movimento antifascista é o movimento das torcidas de time de futebol. É bem interessante. Teve uma matéria ontem no jornal falando sobre isso, né? Porque no domingo a gente teve um dia muito emblemático também de luta pela democratização e pelo reconhecimento em direito das pessoas. Eu estou falando sobre a comunidade LGBTQI+, né? Então, quer dizer, esse movimento, né, LGBT é um movimento também que luta por direitos, né? Eu estava lembrando a outra turma, quando eu era funcionário do fórum, está faltando 5 minutos para terminar a aula, vou ver se eu conto essa história para vocês. Eu trabalhava no fórum, trabalhava num cartório, né? E aí teve uma ação uma vez de herança no nosso cartório, que foi bem assim, ó. Um casal, isso aí era em 96, eu acho. Um casal, né, de homens que moravam junto, gays, né, óbvio, homoafetivos, né? Eles, um morreu, né, cara? Morreu, coisas, né, da vida. A morte é parte da vida. O cara morreu e deixou a sua herança para o seu companheiro, o cara que estava morando com ele. Só que em 96 não existia nada de direito como existe hoje, né? E aí o que aconteceu? A família deste cidadão que morreu, a família dele nunca reconheceu ele, nunca aceitou o fato dele ser gay, ele ser homoafetivo. E o que aconteceu com essa família? Essa família, quando ele morreu, requereu todos os bens dele para ela. Por quê? Ora, porque ele era, né, parente desta família. E o cara tinha casa na praia, casa no sítio, casa em Porto Alegre, 2, 3 apartamentos. O cara era bem de grana. E o companheiro dele estava requerendo que as coisas ficassem com ele, porque ele viveu a vida inteira com ele. Eles foram assim, casados, porque não existia casamento. O que aconteceu? O juiz deu ganho de causa para esse cidadão que era companheiro dele. Agora, passaram-se 10, 15 anos e agora há pouco tempo que foi concedido o direito
de união estável, de casamento entre homoafetivos do Brasil. Até então não era. Não era reconhecido isso. Né? Até pouco tempo estavam brigando, estão brigando até hoje para reconhecer que homofobia é crime inafiançável. Então, direito é uma coisa importantíssima. Né? E a luta por ele é uma luta no campo da democracia. Outra coisa é a questão das mulheres. Eu tive uma aula com o professor de educação física lá no Santa Marta. A gente deu uma aula juntos pela internet. E aí, nessa aula, a gente falava sobre a ética no esporte. Né? E aí, lá pelas tantas, uma aluna falou, por que existe uma discriminação na quantidade, por exemplo, no valor do salário do jogador masculino para a jogadora feminina, por exemplo, de vôlei ou futebol e tal. É justamente porque uma questão de direito, uma questão de preconceito, uma questão de gênero. Então, olhem bem, a luta feminista, a gente tem um movimento As Vidas Negras Importam, né, que ocorre no Brasil e no mundo todo, né, querendo justamente fazendo com que as pessoas assumam a sua postura de preconceito, né? Porque nós cometemos preconceito ou racismo, a gente não precisa xingar ninguém. Se a gente enxerga alguém que está sofrendo racismo e não faz nada, a gente está sendo conivente com isso, né? A gente está sendo racista também. Então vejam só, esses são movimentos aí que respondem para nós, assim como falou, né? São movimentos que defendem a democracia hoje. Assim porque existem movimentos. A gente viu aqui recentemente, né, que foram presos lá em Brasília, que são antidemocráticos. Né? Movimentos antidemocráticos que, inclusive, foram formação de quadrilha, foram presos em Brasília, foram soltos esses dias aí, todo mundo com tornozeleira. Tá certo? Então, eu agradeço a presença de todos. Essa aula vai estar disponível lá no meu canal. Se tu não está inscrito, vai lá, te inscreve. Um beijo, boa semana de trabalho para vocês. Não esqueçam de mandar o texto que eu pedi dos trabalhos, certo? Mandem o texto com o nome de vocês no texto e no arquivo. Um beijão, bom trabalho para vocês, bom dia, boa semana, valeu!